Agora entrou, pode dar o play. Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Olá novamente, boa tarde a vocês. Estamos aqui agora, 12 horas e 27 minutos dessa segunda-feira. Boa tarde a você que está aqui na nossa fanpage. Estamos começando novamente, tivemos um problema técnico com o StreamYard, ele interrompeu a nossa transmissão, mas agora a gente começa com a carga toda. Tudo bom, Dan? Tudo ótimo. Como pode melhorar? Sempre. Como pode melhorar? Nivanda, tudo bem com você aí? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar a conversar. Deixamos os nossos assuntos, os nossos recados para o final. Eu acho melhor. É isso aí. Depois eu deixo todos os nossos links, essas coisas para vocês. Vamos lá. Exatamente. Pessoal, a gente tem conversado muito sobre bem-estar, sobre viver bem. A gente tem conversado sobre o meio ambiente começa no meio da gente. Como é que eu posso mudar as coisas que estão ao meu alcance? Como pode melhorar a minha vida, não é? E hoje, dando continuidade ao que a gente vem conversando, a gente vai falar um pouco sobre alimentação. Nós não vamos dar nenhuma receita, porque não é esse o nosso papel. A gente traz assuntos para a gente poder compartilhar visões diferentes e conhecimento, né? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a alimentação, a importância daquilo que você ingere, de que forma que isso pode ser uma contribuição para a sua saúde, para a nossa saúde. A gente fala muito de alimentação saudável, né, gente? Mas, afinal de contas, o que é uma alimentação saudável? De forma simples, a gente pode dizer que a alimentação saudável tem algumas características. Primeiro, ela tem que proporcionar os nutrientes que são importantes para o nosso corpo. Os nutrientes são carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. A alimentação saudável deve utilizar a melhor versão dos alimentos no que diz respeito ao seu nível de processamento e forma de preparo. Isso é super importante, gente. Higiene, colheita, alimento orgânico, tudo isso, né? A melhor versão dos alimentos. E uma alimentação saudável, ela deve reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar, a gente tem que reduzir ou eliminar produtos que prejudicam a nossa saúde. Certo? Ao contrário do que as pessoas pensam, alimentar-se de forma saudável é muito mais fácil do que se imagina. É muito mais barato você se alimentar de uma forma saudável do que você utilizar os produtos industrializados, não é? Um princípio simples é desembalar mais, desembalar menos, olha, desembalar menos e descascar mais, ou seja, comprar menos coisas já processadas e você mesmo descascar, comer os alimentos in natura. Usar uma quantidade menor de produtos industrializados e restaurar o hábito de comer frutas e verduras in natura, por exemplo, né? Segundo a informação do Ministério da Saúde, a gente queria deixar claro, nós do Florescendo Ser, quando nós pesquisamos, não tem nenhuma informação no Ministério da Saúde do governo atual. Então, essas informações são do governo anterior, dos outros governos, tá certo? Acho que essa, inclusive, ainda é do tempo da Dilma Rousseff. Eu acho que antes. Uma alimentação saudável não é cara. Segundo o Ministério da Saúde, eles propõem isso. Uma alimentação saudável não é cara, pois se baseia em alimentos in natura e produzidos regionalmente. Olha como é interessante. Se todo mundo comer um produto
regional, um produto produzido na sua região, você vai dar o apoio e fomento a agricultores familiares e cooperativas para a produção e a comercialização de produtos saudáveis, como legumes, verduras e frutas. Essa é uma importante alternativa para que, além da melhoria da qualidade de alimentação, você também favoreça o pequeno produtor. Tem tantos grupos, né, gente, de produtores, pequenos produtores que trabalham com agroecologia e que estão precisando muito, muito do apoio, né? Então, você vai estar gerando renda para essas comunidades. Porém, as práticas de marketing, muitas vezes, vinculam a alimentação saudável ao consumo de alimentos industrializados. Não privilegiam os alimentos não processados e menos refinados. Por exemplo, a gente tem a mandioca. Gente, vocês já pararam para ver a importância da mandioca? É um tubérculo maravilhoso. Você tem a farinha de mandioca, você tem a tapioca, você tem várias coisas que você pode produzir com a mandioca. A imagem dela aí, ó. Veja os indígenas, por exemplo, né? Os indígenas têm a mandioca como uma das suas fontes básicas de vitamina. Além da mandioca, tem os peixes, as verduras, mas a mandioca é uma alimentação, vamos dizer, quase que preponderante entre os indígenas, né? E a gente tem a mandioca, que é um alimento nutritivo, não é caro, é de fácil produção, certo? E é saudável. Agora, vamos falar para vocês algumas características de uma alimentação saudável. Primeiro, ela tem que ser uma alimentação variada. Você tem o consumo de vários tipos de alimentos que forneçam diferentes nutrientes, né? Uma alimentação colorida. Gente, essa foi a primeira coisa que eu aprendi como mãe. Que o prato da minha filha, hoje 2 filhas, mas quando eu aprendi, estava na minha primeira filha, é você ter um prato colorido que você vai garantir diferentes nutrientes, diferentes vitaminas. Então, o prato colorido, a variedade, além de ser uma coisa que proporciona uma melhor qualidade, o prato fica muito mais bonito, né, gente? É muito mais atraente, né? Tem que ser uma alimentação harmoniosa em termos de quantidade e qualidade dos alimentos consumidos para uma nutrição adequada. Quer dizer, não adianta você comer um monte de arroz e só um pouquinho de feijão, uns fiozinhos de couve, né? Você tem que ter uma coisa contrabalanceada. Tem que ser segura, gente. Uma alimentação segura do ponto de vista da contaminação físico-químico, biológica, dos possíveis riscos à saúde. Eu não estou falando só da questão dos alimentos orgânicos. Eu tenho, por exemplo, uma conhecida que comia alimentação orgânica. Ela só come orgânicos. E aí, ela teve um problema de perceber o quanto ela tinha verminoses recorrentes. Por quê? Porque a alimentação orgânica não significa, o alimento orgânico não é limpo. Ele só é livre de agrotóxicos, mas você tem que cuidar da higienização desse alimento para poder consumir. Tem que prestar bastante atenção nisso, né? Preste atenção aos alimentos. Aqui vão algumas sugestões. Consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Fique atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades de gordura trans. Hoje em dia, a gente tem alguns alimentos, mesmo dentre as manteigas, por exemplo, a gente tem a manteiga de coco, que é 0 colesterol, tem outras possibilidades de alimentação, não é? A gente ainda tem evitar refrigerantes e sucos industrializados. Olha, gente, um suquinho de laranja natural, um suco com a casca do abacaxi, tem várias opções de suco, né? Pega um pedaço de melancia, bate no liquidificador, tem o suco natural. Os sucos industrializados, normalmente, têm uma grande quantidade de açúcar. E além de que sempre, todos esses produtos têm muitos conservantes, né? E aí, diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. Evite alimentos industrializados com muito sal. Gente, não é só o sal do saleiro. Tem o sódio que você tem no macarrão instantâneo, o sódio que você tem em muitos produtos, na batatinha
do saquinho, né, na batatinha frita, tem muito sódio. E ainda diz assim, esse sódio está muito presente em hambúrgueres, em charque, salsicha, linguiça, presuntos, salgadinhos, conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos. Então, são os alimentos processados. Beba pelo menos de 6 a 8 copos de água por dia. Não é tão difícil, né, gente? Ainda mais agora, com esse calor, vai bem um pouquinho de água, né? Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. Deixa lá uma garrafinha, vai consumindo, olhou para a garrafinha, tomou um copinho de água. E, enfim, gente, torne sua vida mais saudável. Essa é a proposta de uma alimentação saudável. Além da alimentação, uma dica que tem lá no Ministério da Saúde, que a gente compartilha, porque a gente acredita, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Você pode continuar tomando seu vinho delicioso, pode continuar tomando sua cerveja, mas tudo é uma questão de equilíbrio. Olha o que a Cristina coloca aqui, ó. Cristina comenta aqui, ó. Desembalar menos e descascar mais. Dá mais trabalho, mas o benefício é imensurável. É isso mesmo. Cristina Trevisan, que logo, logo a gente vai dar uma dica aqui, ela vai dar um curso aqui pelo Florescendo Ser. Fique aí ligado que a gente já vai falar daqui a pouco. Eba! Fala um pouquinho, então, de que forma a alimentação pode interferir no nosso dia a dia. Melhora na qualidade do sono quando nos alimentamos de forma correta, de forma correta, com os nutrientes necessários, o nosso organismo passa a funcionar melhor. Estudos mostram que isso reduz a necessidade de se recorrer a medicamentos calmantes e supressores do sistema nervoso central, além da melhora considerável na qualidade do sono através da alimentação. Infância saudável. Os bons hábitos alimentares começam na infância e estes devem partir dos pais, que são os principais influenciadores. Então, aquela história... Pode falar. História da obesidade infantil, né, gente? Por isso que a gente colocou essa observação importante, né? Claro, porque assim, às vezes a criança não está muito acostumada a comer uma verdura um pouquinho amarga, mas se os pais não derem um exemplo, se os pais não acolherem essa criança no sentido de, vem fazer junto comigo, faz aqui, olha, vamos cortar e tal, aí às vezes não engrena mesmo. E tem uma coisa que é assim, o pai e a mãe são espelhos para a criança. Se a criança... Total. Eu sei porque eu conheço uma menina que ela via a mãe comendo e ela separava a cebola, a mãe. Ia separando a cebola. A menina, ela nunca tinha comido cebola, mas via que a mãe separava também. E hoje em dia ela não gosta de cebola. E é uma coisa, ela foi descobrir, quer dizer, hoje em dia ela come a cebola, mas ela descobriu que ela teve uma rejeição à cebola por muito tempo. Por quê? Porque via que a mãe separava a cebola, via que a mãe tirava não sei o quê. Então, assim, você pensa que você não está falando, a criança está ali, tem um olho assim, ó, muito louco. Está absorvendo tudo, não tem jeito, absorve muito mais pelos gestos do que pela audição. Mas, enfim, melhora a disposição e bem-estar. Manter uma alimentação adequada e equilibrada é a melhor maneira de melhorar a sua energia, ganhar mais disposição e afastar o estresse e a fadiga. Além disso, a falta de energia pode estar inteiramente ligada com a ausência de alguma substância em nosso corpo. Então, precisamos ficar atentos. Ajuda a chegar e manter o seu peso ideal. Uma boa alimentação nos auxilia a combatermos e até mesmo não chegarmos à obesidade. Previne doenças, seja diabetes, colesterol alto ou até mesmo dificuldades de concentração e memorização. Quando passamos a ter uma ingestão de nutrientes adequada para o nosso organismo, podemos prevenir muitas doenças. Doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, obesidade e gastrite, são também alguns exemplos dos males, né, que podem ser prevenidos com o auxílio de um nutricionista. Então fica a dica. Sempre fale com um profissional da área que possa te auxiliar.
Fala, Toniel. Não, acho que agora é que eu coloco um videozinho aqui, não é? Isso. A gente vai apresentar agora um trecho de um vídeo que apresenta as pesquisas do médico psiquiatra Dr. Marco Antônio Aburi Torquato Júnior sobre a influência dos alimentos na diminuição da ansiedade. Vamos lá, vamos lá. É bem o básico, né? O que é importante? Água, né? O nosso cérebro, ele é 90%, mais de 90% composto por água. E a gente sabe que desidratações, mesmo que pequenas, comprometem muito o funcionamento de áreas que regulam o nosso humor, a nossa atenção, a nossa capacidade de controlar impulsos e tomada de decisão. Então, se manter sempre super hidratado é uma coisa que ajuda a diminuir sintomas ansiosos e melhorar a concentração. Evitar café e álcool. O café, ele é uma substância estimulante, ele aumenta níveis de dopamina. A dopamina, ela ajuda na motivação, na concentração, mas dopamina pode piorar a ansiedade. Então, o café, apesar de poder ter esse efeito estimulante, ele pode piorar sintomas ansiosos, como taquicardia, como aumento da frequência respiratória, pode dar um aumento de tensão muscular, de tremores. Então, o excesso de cafeína ou de energéticos, né, que contém cafeína ou de refrigerantes, pode sim piorar a ansiedade. E o álcool é uma coisa muito importante de ficar claro para vocês. O álcool, ele tem um efeito de diminuir a ansiedade na hora. Então, muita gente que tem sintomas de ansiedade faz uso de álcool como se fosse um remédio, né? Um calmante. E, de fato, ele alivia na hora, ele deprime o sistema nervoso. Só que isso vocês podem observar que acontece com todo mundo. Ele tem um efeito rebote da ansiedade no dia seguinte. Então, Então, depois que passa o efeito do álcool, a ansiedade ela vem numa intensidade maior. Por isso que o uso de álcool pode causar crises de ansiedade, crises de pânico no dia seguinte. Então, o uso de álcool piora a ansiedade a longo prazo. Preferir carboidratos complexos, como alimentos integrais. Por quê? Porque carboidratos simples e açúcar refinado dão picos de glicemia, que às vezes dão uma excitação, e isso cai. E essa oscilação do nível, né, de glicemia, que tem a ver com a oscilação de insulina, oscila muito o nosso humor e pode deixar a pessoa mais ansiosa, porque ela não sabe como o humor dela vai estar ao longo do dia. Então, os carboidratos complexos, eles tendem a manter o nível de glicemia mais estável ao longo do dia, evitando aí esses picos e as quedas. Isso ajuda a diminuir a ansiedade e evitar pular refeições. Então, jejuns muito prolongados não são bons para a ansiedade. Por quê? Porque o jejum leva a uma diminuição da glicose, leva a uma hipoglicemia. E qual que é o sintoma primeiro da hipoglicemia? É uma liberação de adrenalina. Então, a diminuição da glicose, no primeiro momento, aumenta a adrenalina. E a gente já viu nos outros vídeos que a ansiedade ela é uma resposta de luta ou fuga. Esse é o mecanismo primário da ansiedade. É um aumento de adrenalina. E se a pessoa começa a ter hipoglicemia e aumenta a adrenalina, isso pode desencadear um aumento da ansiedade, pode desencadear uma crise de ansiedade. Então, não pular refeições, evitar jejum prolongado, evita essa hipoglicemia e evita esse aumento excessivo de adrenalina no corpo. Ok, é isso aí. Dicas muito bacanas. Que esse médico psiquiatra, a gente viu, ele tem inclusive estudos que ele coloca sobre essa ótica dos alimentos. E nesses estudos ele fala também sobre a depressão, e a gente vai deixar depois na descrição da nossa live, né? Lógico. Bacana, muito bom, muito bom. Ô, Toniel, sobe aquela imagem do aplicativo que eu vou falar agora, por favor. Opa, já estou pegando ela aqui, ó. Excelente. Você quer saber mais sobre o que você está consumindo? Apresentamos, então, o Ingrid. Ele é um aplicativo. Esse aplicativo foi desenvolvido por Raul Vadillo para que você possa descobrir se os ingredientes de um produto são prejudiciais à sua saúde. É muito simples. Basta você tirar uma foto do rótulo da embalagem e o aplicativo automaticamente identifica quais são os ingredientes contidos no produto que são prejudiciais à sua saúde.
permitindo também pesquisar sobre uma determinada substância. Atenção aí aos usuários veganos. Vocês podem criar uma lista para eliminar, os itens da sua rotina, ou listar os favoritos, criando assim uma dieta sem origem animal. Essa foi uma das dicas que nós do Florescendo Ser já publicamos aí nas nossas mídias. É, isso mesmo. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco do perigo das dietas milagrosas. Eita, nós. Quem aqui já fez uma dieta dessas dietas milagrosas, né? Perca 7 quilos em 7 dias, emagreça rápido sem esforço, faça agora a dieta do ovo e veja seu corpo secar, né? Eu lembro que minha mãe comia um negócio lá que chamava ração humana. Na minha cabeça eu pensava, gente, e você acha isso para vender, né? Ração humana, o que que é? Coloca um humano no moedor e faz uma ração. Teoricamente, Toniela, a ração humana deveria conter os nutrientes. Exatamente. Essa é a diferença que a gente vai conversar com a nutricionista. A diferença entre nutrientes e alimento, né? Exatamente. E eu, por exemplo, atendi uma pessoa que teve um grau de anemia fortíssimo, porque resolveu substituir a alimentação pela ração humana. Olha só, hein? Bom, você já deve ter ouvido alguma promessa desse tipo, né? Secar o corpo, secar em 7 dias, a dieta da sopa, enfim. Temos algumas considerações sobre isso. Ninguém engorda muito da noite para o dia. Então, a eliminação de peso também não é instantânea, gente. O emagrecimento saudável é um processo que leva tempo, requer esforço, demanda acompanhamento individual e não dietas milagrosas. Desconfie das dietas milagrosas. Embora a balança demonstre que os quilos indesejados estão indo embora, a sua saúde e o bem-estar podem estar indo embora juntos com os seus pesos, com os seus quilinhos a mais. Pense nisso. Se você não ganhou 10 quilos em uma semana, por que acha que deve perder isso nesse mesmo prazo? O nosso corpo é muito inteligente, gente, e sabe o que faz. Então, ajude ele com uma boa dieta e hábitos de vida saudáveis. Dietas milagrosas não priorizam o valor nutricional, que a Nivanda estava falando agora aí, né? É sempre bom você ter alguém que te dê na sua dieta qual é o valor nutricional, o que você precisa para você passar bem e o que você precisa consumir para ter essa dieta um valor nutricional necessário para você. O foco das dietas milagrosas está exclusivamente no emagrecimento rápido. Com isso, na maioria dos casos, a nutrição é deixada de lado e a saúde é colocada em risco. Nas dietas chamadas de radicais, os adeptos cortam grupos familiares essenciais. Grupos alimentares, né, Taniela? Grupos alimentares essenciais, como as gorduras, carboidratos. Com o tempo, o déficit desses nutrientes pode acarretar sérios prejuízos. Por exemplo, fraqueza, indisposição, perda de massa muscular, sobrecarga renal e até mesmo doenças orgânicas. Então, se você estiver fazendo alguma dieta, preste atenção mesmo nesses sintomas. Mesmo se você estiver acompanhada com um nutricionista e tal, porque você também não vai no nutricionista toda semana, né? Então, você fica de olho, porque se você começar a sentir muito indisposto, fraqueza, perda de massa, dá um toque, liga lá para o seu nutricionista, remarca, fala assim, olha, gente, vamos dar uma reexaminada, né? Essas dietas que não são prescritas por especialistas são perigosíssimas. Na era digital, muitos desses programas alimentares milagrosos são sugeridos por blogueiras, fitness e leigos que propõem desafios na internet. Fique atento, blogueiras e blogueiros também, viu? Não são só as blogueiras que fazem dietas maravilhosas. Fique atento. Isso é um perigo real. Afinal, para implementar qualquer mudança alimentar de forma segura, a pessoa deve buscar suporte e acompanhamento especializado, né? Um bom profissional estabelecerá a dieta de acordo com as necessidades específicas para cada pessoa, considerando o biotipo dela, o estilo de vida, a idade, o peso,
os objetivos e o histórico clínico da pessoa. Por isso, assim, nossa, minha avó tem uma dieta assim e ela emagreceu. E você lá com seus 20 anos vai fazer a mesma coisa. Ou vice-versa, né? A avó vê o neto ali fazendo aquela dieta. Minha neta, meu neto emagreceram, vou fazer. E, na verdade, a dieta é de acordo com a idade, né? Emagrecer, gente, não precisa ser sofrido e com severas restrições de alimentos. Em uma redução alimentar, você aprende... Reeducação, né? Reeducação, é. Desculpa. Em uma reeducação alimentar, você aprende que pode comer de tudo, tudo, inclusive a pizza no final de semana. E mesmo assim você pode perder peso. A resposta está no equilíbrio. Quanto às dietas, achamos importante salientar. Tudo começa com uma escolha. Isso mesmo. Emagrecer deve ser leve para você. Deve ser uma escolha sua. Isso quer dizer o quê? A escolha tem que ser sua, não tem que ser o que os outros falam para você. Você tá gorda, você tá magra demais, nossa, que barriguinha, nhenhenhê. Existem técnicas como Access Consciousness, né, que podem facilitar o seu emagrecimento. Em Access, você tem várias dessas técnicas, a partir do acesso e a transformação de padrões mentais que impulsionam ou até mesmo determinam a obesidade ou a dificuldade de emagrecer. Procure sempre, gente, sempre o acompanhamento de um profissional. Isso é muito importante, a gente bate sempre nessa técnica. Não é só para emagrecer, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, um remedinho para isso, tô com uma dor aqui, procura um médico, vai falar com alguém, não tem um plano de saúde, vai no posto, dá trabalho, mas pode dar mais trabalho ainda você ter que remediar isso depois. Ok? E agora, mudando, mas não mudando muito de assunto, a gente vai falar sobre a importância da nossa casa, da cozinha na nossa casa, segundo uma técnica que é milenar, o Feng Shui. Alguém aqui? Tem gente que fala Feng Shui, tem gente que fala Feng Shui, né? Olha, eu já vi na internet falar Feng Shui. Eu estava pesquisando agora há pouco e tinha um cara lá falando Feng Shui. Eu pensei, gente, não é Feng Shui. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês, que é bem bacana. Deixa eu achar ele aqui. Cozinha. A gente até vai trazer uma pessoa só para falar sobre isso, viu, gente? Só para falar sobre isso, aguardem. Como que a nossa casa, que é o meio da gente, né? O meio ambiente começa no meio da gente, como que a nossa casa pode ser melhor. Exatamente. A partir das energias, das vibrações, né? A gente vai passar um trecho de um vídeo aqui, Cozinha, Feng Shui e Prosperidade, tá? Que é de um canal aqui do YouTube. Depois a gente vai deixar tudo isso na descrição da nossa live quando ela subir para o YouTube, certo? Aqui, ó. Vamos lá. Então, presta atenção. Pera. Tá. Volta no começo aqui, ó. A cozinha é o coração da casa. Como diz a Sofia Batalha, a cozinha é um lugar de autocura, transformação, alquimia, conexão com a nossa ancestralidade. Cozinhar tem uma relação muito forte com o nosso lado feminino e com o nosso lado mais ancestral. Mas é claro que essa tarefa não é e não deve ser jamais uma tarefa exclusivamente feminina. Então, quando a gente usa a cozinha, a gente acende automaticamente dentro de nós esse poder de autotransformação e cura, que é desencadeado pelo simples fato de acender o fogo. Então, por mais que você não goste de cozinhar, ou que às vezes você não é que nem você gosta, por mais que você não cozinhe, né, no dia a dia, crie o hábito de usar o fogão, mesmo que seja para fazer um café de coador, que seja para fazer um chá, ou simplesmente fazer uma fervura de ervas para banhar a casa. Quando a gente ativa a cozinha, a gente ativa dentro da gente, então, essa transformação. E o que mais que é importante a gente observar, né, nesse espaço tão sagrado que é considerado o coração da casa? Os chineses, eles associam o fogão como sendo o cofre da casa, porque é do fogão que vem o nosso alimento.
né? É do fogão que vem a energia vital que alimenta o nosso corpo e a nossa alma. Então, presta atenção como que está posicionado o cofre da sua casa. Como que tá Ó, eu vou parar aqui, depois vocês vão assistir o restante, que ele é muito interessante. Ele é bem interessante, esse vídeo, tá? Então, falando um pouco do Feng Shui, o que a energia da cozinha pode facilmente ficar desequilibrado se a pessoa que cozinha estiver nervosa, tensa, cansada. A energia e a vibração da cozinha irão influenciar diretamente e intensamente o alimento que é preparado ali, que é cozido, que é consumido. Oi, Nivanda? Eu falei exatamente. Eu sei quando eu estou de mau humor, sempre acaba salgando mais, acaba ficando ruim. O pessoal diz que o melhor lugar da casa é a cozinha, né? É o melhor da casa, mas não é o melhor lugar da casa para todas as coisas. Para você fazer um bate-boca, lavar roupa suja, tem a área de serviço, né? Que lava roupa suja. Você pode fazer um bate-boca no quarto, né? Deixa a cozinha para você deixar uma vibração boa, né? A cozinha também pode se desequilibrar, se costumam acontecer brigas e discussões nesse local. Isso acontece, pois a energia negativa emitida por essas situações, essas brigas, ficam impregnadas nas paredes, nos móveis e até mesmo no alimento que está sendo preparado. Quem cozinha precisa estar equilibrado para que esse equilíbrio seja transmitido. Portanto, preste bastante atenção nas vibrações às quais você expõe tudo que come e serve. Ao cozinhar, esteja ciente e consciente da energia a qual submete o alimento que você prepara ou você come. A comida é uma poderosa fonte de energia, gente. Além de servir de combustível para o nosso ki, também nutre nosso físico, nosso espírito e o nosso emocional. Atenção aos alimentos. Importante cuidar da nossa comida com sabedoria. Não deixe seus alimentos estragarem ou perderem a validade nos armários. É sempre bom abrir o armário, dar uma conferida, puxar ali, né? Antigamente a gente não fazia isso, mas hoje a gente tem que fazer sim, né? Daí ver lá os alimentos, não deixe eles estragarem, muito menos deixe que os alimentos se deteriorem e mofem na geladeira. Compre quantidade suficiente para serem consumidas dentro do prazo de validade e dentro do tempo que você consegue consumir. Ah, esse negócio tem um prazo de validade, você compra um monte, mas você vai consumir aquilo, né? Compre quantidades suficientes para isso, evite desperdício. Faça comida em quantidades possíveis de serem consumidas em um curto prazo, sem perda de seus nutrientes e força vital. Se você quiser fazer comida por um prazo maior, faça, congele, aprenda a congelar. Como é que você dá o choque térmico naquele alimento para não perder os nutrientes? Senão depois, eu congelei tudo. E aí daqui a um mês você está comendo, como da minha esposa, a gente está comendo palha, né? Aquilo faz só um volume, mas não tem nutriente nenhum. Então, não é assim, eu pego o alimento e meto no freezer, congelei, olha, eu congelei toda aquela minha janta que eu não aguentei, eu congelei para comer no dia seguinte. Beleza, você vai comer no dia seguinte, vai ter cheiro, pode ter sabor, mas nutriente, não tem nada. Sempre limpe muito bem a sua cozinha e tudo que nela se encontra. Mantenha esse local com uma energia fresca, saudável, próspera. Eu estava lembrando outro dia que quando eu era pequeno, acabava o café, o almoço, a janta, sempre tinha alguém da família que vinha ali com a vassourinha e limpava, né? A gente em apartamento não está muito acostumado com isso, mas a gente é bom ter essa prática, limpar, porque senão fica resto do café da manhã, um pãozinho no chão, aquilo vai ficando, né? Segundo o Feng Shui, cozinha não combina com energia negativa e estagnada, que é a energia chá. A cozinha é um local de extrema importância energética. Logo, não deixe nada parado, estragado ou estragando, a menos que você queira atrair problemas de saúde e financeiros também para a sua vida. Uau! Vale a pena a gente conversar mais sobre isso, né? Vamos fazer uma live de Feng Shui. Com certeza, com certeza. Muito uma live de Feng Shui e trazer alguém que fale do Feng Shui na cozinha, né? Que eu achei muito interessante. Esse vídeo ele é muito interessante também, né? É bem bacana. E aí, Bel, você?
Então, deixa eu comentar uma coisa aqui, ser uma contribuição a todos. Eu fiz um curso de crudoterapia, que é você comer alimentos crus. Esse curso eu fiz com a Conceição Trucon. Ela é química, cientista, palestrante e escritora sobre temas voltados para a alimentação natural, e ela tem 10 livros publicados. Tem a foto Uau! aí? Tenho sim. Tô pondo já aqui, ó. Uau! Olha que bacana. Todos esses livros, sim, vale muito a pena adquiri-los, visitá-los, seja através da internet, enfim. A história que ela gosta muito, né, é a história do carpinteiro que ia se aposentar. É uma das metáforas preferidas da escritora, especializada em alimentação. A história é assim: existia um homem que já estava cansado, ele insistiu em sair, parar de trabalhar, e o patrão pediu-lhe um último projeto: a construção de uma casa. Nossa, uma casa. Ah, ele ficou meio contrariado, e o dono da empresa, mas assim, ofereceu para ele fazer a casa e ele acabou concordando. Ok, eu concordo. Aí ele trabalhou o mínimo possível, usou materiais de segunda linha, deixou os acabamentos incompletos, e aí ele terminou o projeto. Chamou o dono da empresa chegou e falou assim: olha, vim aqui fazer uma vistoria e, sem dizer muita coisa, ele entregou a chave ao carpinteiro. E aí ele explicou. A casa era um presente de despedida. O carpinteiro ficou muito surpreso e reagiu: mas se eu soubesse que a casa era para mim, teria feito bem diferente. Pense nisso ao cozinhar para outras pessoas, né? Que energia você está trazendo para aquela comida que vai servir de nutriente para as demais pessoas da sua família, seus convidados, enfim. Fica ligado, né? Essa é mais uma dica que a gente dá. A Conceição Turcon, ela é a idealizadora do site Doce Limão. Em fevereiro agora desse ano, ele completou 15 anos. E ela diz que a sua missão é esclarecer e informar gratuitamente, com textos objetivos, práticos e coerentes, para tornar possível uma maior autonomia de escolhas e decisões, ampliar percepções, perspectivas e ajudar você a alçar voos mais assertivos em direção à saúde plena e integral. A segunda proposta é trazer para a atualidade um hábito milenar e estreitamente ligado com a evolução espiritual, a desintoxicação, a purificação e alcalinização do corpo físico. Feito isso, é natural a expansão das ideias, metas, sentimentos, que são as emoções depuradas, a fé e chegar até o ser em harmonia, equilíbrio e paz, sem ser, em estado de vício, no serviço. A Conceição sempre comenta que vício é um adjetivo de uma planta. Não existe uma pessoa viçosa, existe uma planta viçosa. E a planta, ela tem o serviço de nos auxiliar na nossa alimentação. Isso eu acho muito bonito. A terceira proposta... então. A terceira proposta... A terceira proposta dela é provocar o aumento do consumo consciente dos alimentos crus, entre eles o limão e a linhaça, ainda muito baixos quando se pretende a prática da medicina preventiva
ou ecomedicina. Podemos dar aqui algumas dicas? Opa, adoro Então dicas. vamos lá, ó. Você pode substituir o queijo ralado nas suas refeições. Nossa, como é que eu faço isso? Experimente deixar a castanha do Pará imersa em água por 8 horas. Aí você vai retirar e deixá-la secar. Depois de seca, rale-a em um ralo fino. Fica crocante e é uma delícia. Dá para Queria até dar substituir, então. o queijo, Fala, né? Aline. Só queria fazer uma Aham. observação, gente. Mulheres, comam 2 castanhas por dia. Ela fortalece a nossa tireoide. É muito importante, bem lembrado, Aline. E a Conceição fala o seguinte também sobre a linhaça marrom. Ela garante que a linhaça marrom e a linhaça dourada têm basicamente o mesmo valor nutricional. Não justifica a diferença de preço. Portanto, não pague mais caro pela linhaça dourada e use a linhaça marrom em seus preparos. Para saber mais sobre os benefícios da crudoterapia, acesse o site Doce Limão. O interessante é que esse site já cresceu bastante e a Conceição comentou recentemente, quando fez 15 anos, né, agora em fevereiro, que ela falou assim, eu não tenho mais um site, eu tenho um portal. Lá você pode adquirir livros, dicas de receitas, é muito bacana, a gente recomenda. Muito bem. Muito Chegamos bom. agora, depois de todas as intempéries que tivemos que parar e retomar, chegamos ao fechamento desse assunto. Então, minha gente, há incontáveis teorias sobre a dieta ideal e mais saudável, né? Como é que a gente vai saber qual delas seguir? Cuide da sua vibração. Converse mais com o seu corpo. Pergunte ao seu corpo o que ele quer comer. Você vai se surpreender. Quando prestamos atenção, nós ouvimos o que o nosso corpo realmente precisa. Outra coisa, crie um ambiente acolhedor na sua cozinha e na sua casa. Procure um profissional para te ajudar nas suas dietas e dúvidas. Desembrulhe menos e descasque mais. E para encerrar, a gente vai trazer um texto de Satish Kumar, que é um ecologista indiano. E ele diz: se um dia quisermos conquistar paz interior e paz entre as pessoas e os demais reinos, temos primeiro que fazer as pazes com a natureza. A vida é uma jornada sagrada que trilhamos sob as bênçãos de Gaia, a Mãe Terra, o lar divino que exige nossa total reverência e gratidão. É isso aí. Muito obrigada a todos que participaram. Tivemos Deixa eu colocar uns comentários aqui. A gente teve uns problemas técnicos no começo, tivemos que mudar, mas enfim, a Aline, quando a gente estava falando da dieta, ela disse, eu gosto tanto de comer que não sirvo para fazer dietas milagrosas. E a Cristina falando aqui, na verdade é com mau humor, porque depois ela corrigiu aqui, com mau humor é melhor nem cozinhar. Ela tinha dito também antes aqui, grão de bico é um dos campeões na produção de serotonina e ajuda muito na insônia. Bela dica. A Sandra falando, cozinha é a alma, o guarda-saúde normalmente. É isso aí, gente. Bom, como a gente teve os probleminhas no começo, acabamos fazendo essa live sem vazar dos nossos canais, da nossa coisa. Compartilhe essa live com os seus conhecidos. Se você gostou, indica para as pessoas. Isso a gente vai deixar daqui a pouco lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Se também quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para florescendoser@gmail.com, ok? E ainda pode visitar o nosso site, florescendoser.com.br. Lá você vai encontrar os nossos atendimentos, práticas terapêuticas, como, por exemplo, barras de axis, termomassagem com pedras quentes, mesa radiônica quântica, reiki, facelift energético, processos corporais de Axis Consciousness, florais de Saint-Germain,
A gente já está atendendo no nosso espaço, presencialmente as pessoas com hora marcada, ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, conjunto 116, a 200 metros do metrô Brigadeiro, na linha verde, aquele metrô que passa pela Paulista, vai para Vila Madalena e vai lá para o Sacomã. E a gente atende, gente, com todo o protocolo de segurança, viu? Pode ficar tranquilo. Mas, se você ainda não se sente confortável para sair de casa, fazemos atendimentos online. Atendimento de Reiki, de mesa radiônica quântica e de florais de Saint-Germain. Visita o nosso site, dá uma espiadinha lá, tem nossos contatos, enfim, tem tudo ali. Online também, além dos atendimentos que eu falei, das nossas lives de segunda e quinta, né? Nós temos a prática de Hatha Yoga com o Dan toda segunda-feira. Hoje é dia de prática, às 8h, lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreve no nosso canal, assiste os vídeos das lives anteriores. Tem muito assunto interessante, gente. Muito assunto. Deixa... Daniel, dá licença. Estou vendo que as pessoas estão indo embora. E eu queria fazer uma pergunta. Você quer saber o que é fisiognomonia? Para saber o que é fisiognomonia, assiste a nossa live quinta-feira, que é uma terapeuta maravilhosa que vai falar sobre isso. Como descobrir mais sobre você pela sua fisionomia. Olha que bárbaro, gente. Nossa, é impressionante isso, né? As marcas, tudo no seu rosto dá uma pista para alcançar a sua saúde, ó. Então, ela aqui, ó, vou colocar aqui só para vocês verem a cara da nossa entrevistada na quinta-feira. Tá aqui, ó, Roseli Sisoto, terapeuta corporal. Ok? Ela é uma fofa, é minha professora lá da uma universidade. Eu aprendi termomassagem com pedras quentes com ela. É muito bacana, gosto muito da Roseli. É isso aí, gente. Então, olha, não se esqueçam, a gente vai subir logo mais essa live para o nosso canal no YouTube. Entrem no nosso canal, entrem nos nossos contatos. Vou deixar aqui nos comentários dessa live também o Linktree, que tem todos os nossos contatos, os nossos canais. Se inscreve lá no YouTube, dá um like nos vídeos que você assistir e compartilha com as pessoas, tá bom? Ativa o sininho, se você se inscrever, ativa o sininho para receber notificação toda vez que subir uma live ou um vídeo para o nosso canal. Ok? Gente, obrigada. Desculpem o problema técnico aí do Senird, mas não esqueçam, quinta-feira, fisiognomonia. Agora que eu decorei, não vou parar de falar. É isso aí. Fisiognomonia, não é fácil falar. Então é isso, gente. Gratidão. Gratidão. Beijo, abraço a todos, bem apertado. Beijo. Hoje à noite, 20 horas. Yoga, lembra Isso. dos 30 minutos de atividade física? Ó, faz a yoga. E para quem não viu a abertura, a gente finaliza com ela aqui, tá bom? Finaliza com a nossa abertura. Cadê ela aqui? E ficou linda, por sinal. Vamos ver. Vamos lá. Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Tchau, pessoal!